programa Visão na TV está de volta e antes de eu conversar com o nosso próximo convidado que já está aqui no nosso estúdio, eu quero falar do Salão Cabeça Feita, que me arruma toda semana e mandar um beijo especial para o Éder e também para o Fernando, para toda a equipe lá, deixar o telefone deles também, 3304-0008, marca o seu horário aí, principalmente agora nessa época de formaturas, muita gente marcando seu horário, liga lá e marca já o seu horário. Boa noite, doutor Antônio Conte, agora falando a respeito hoje de retirada do útero, né? Vamos tirar essas dúvidas, muitas dúvidas das mulheres. Boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Vamos começar falando aí, retirada do útero, doutor. Realmente eu preciso retirar ou eu posso resolver com remédios? Às vezes é possível? Então, a retirada do útero, a esterectomia, é uma condição cirúrgica, né? E como toda condição cirúrgica sempre tem um risco embutido, né? Não é um risco alto, mas ele tem sempre um risco. E a gente, como rotina, deixa a indicação cirúrgica geralmente para uma situação final, né? Então você tem alguns artifícios que você pode usar para que não chegue ao ponto da retirada do útero como primeira opção. Principalmente no caso de mulheres mais jovens que são acometidas agora com miomas. Às vezes elas ficam desesperadas, meu Deus, vou tirar o útero e nunca mais vou poder ter filho. Então tem alguns problemas que podem ser resolvidos com remédios. Existe. Então existem vários medicamentos que você pode usar a nível hormonal, né? Uhum. Você pode conseguir fazer até um bloqueio total da menstruação dessa mulher. Existe implantes de hormônios, existem DIUs com hormônios que pode diminuir o sangramento. Então, a retirada do útero, ela fica para uma condição de que você esgotou todas as outras situações clínicas, até porque é uma conduta geral na medicina, né? Não indicar uma cirurgia em primeira mão, assim. Normalmente isso acontece, doutor, em que idade a mulher? Normalmente mais quando ela já está em idade dos 50 anos, idade já da menopausa, que às vezes a mulher começa a sangrar sem parar. Então, são várias patologias, né, que podem provocar sangramento, que é a grande causa de se decidir para a retirada do útero. Então, algumas das patologias são o sangramento uterino descontrolado, patologias como o mioma que você falou, que é bastante comum, que ele tem uma incidência por volta dos 30 anos e começa a aumentar bastante essa incidência, e por volta dos 50, 55 anos é onde esses miomas já têm um crescimento contínuo, então onde eles adquiriram um tamanho bem grande, né? Após a menopausa, que ocorre depois dos 50 costumeiramente, as mulheres tendem a ter uma redução da taxa hormonal. Automaticamente ela vai ter uma redução dos miomas e uma redução do volume total do útero. Habitualmente, após essa data, se a mulher chegar até lá, ela também já não teria mais indicação de retirada do útero pelos miomas, né? Mas existem outras situações que levariam a mulher a retirar o útero, alguma indicação. Por exemplo, a endometriose é uma doença que também, às vezes, num grau avançado, leva à retirada do útero. Doenças tumorais como câncer do próprio colo do útero, o câncer do corpo uterino, que é raro, mas também acontece, né, de ter em algumas situações. Então são situações que às vezes levam à retirada do útero, não só por mioma, não só por sangramento, essas situações. O câncer do endométrio também, que dependendo do estágio, um dos tratamentos é a retirada do útero. Ou seja, vai retirar o útero e agora começam as dúvidas. Inúmeras, com certeza, o doutor deve acompanhar direto no seu consultório. Quando se fala em retirar o útero, começam as perguntas. Vou começar com a primeira aí, doutor. Isso. A questão de eu retiro o útero, os ovários e as trompas, ou não é preciso retirar tudo? Então, existe essa polêmica mesmo nos mais conceituados meios médicos, né? Porque sempre você fica em dúvida, o que eu vou retirar? Tiro só o útero? Se eu vou retirar o útero, eu retiro o colo do útero, retiro só o corpo do útero, porque o colo do útero ele serve como uma proteção para a pelve feminina, e ele, por outro lado, você tem em contrapartida, um local costumeiro de provocar câncer, né? Mas o câncer pode também ser controlado, ou a prevenção do câncer, com o tradicional preventivo, né? Então, se você tem um colo bem saudável e ovários bem saudáveis, trompas normais, costumeiramente você tira só o que está doente, né? Então você retiraria só o útero,
tendo a opção de retirar também o colo do útero ou não, né? Quando você retira o colo, você vai um pouquinho mais profundo, descola um pouquinho mais a bexiga, chega mais perto dos ureteres, então você tem alguma condição para que você possa lesar alguma dessas estruturas, né? Alguma condição que favoreça essas complicações. Aí se você vai retirar o útero, retira as trompas e os ovários ou não. As trompas, por terem um baixo índice muito baixíssimo índice de degeneração tumoral ou cancerígena, então você pode preservar, ela não pesa muito nas estatísticas. O que pesa bastante são os ovários, né? Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia numa mulher jovem, uma mulher de 35, 40 anos, né? Você tenta, da medida do possível, preservar os ovários dela, porque ela não pode ficar muito tempo com essa falta de hormônio, né? Se tem um ovário doente, você pode tirar aquele e pode retirar o outro. Se você vai fazer uma cirurgia numa mulher de 55 anos, vai retirar o útero, aí o bom senso manda que você retire os ovários também. Você vai deixar, porque esses ovários não são funcionantes, mas depois da menopausa eles não são funcionantes. Se você deixa esses ovários, potencialmente no futuro, ela fica concorrendo com a chance de ter um tumor, até maligno, de ovário. Então é melhor retirar tudo. Nessa situação, a gente prefere retirar tudo. E como que é feita essa retirada? Existem várias formas, é a mulher que escolhe, ou é a mulher e o médico, no caso, que analisam a melhor maneira de se fazer essa cirurgia? Então, você tem basicamente 3 maneiras de retirar o útero, né? Com uma incisão parecida com uma cesariana, via abdominal, né? Então você chega nele, faz o estudo que você das estruturas vizinhas e você retira o que for necessário ali, né? Fecha ali e tal, a recuperação é relativamente igual de uma cesariana. Você tem a retirada do útero por via vaginal, quando a situação favorece isso. A mulher que já tem, às vezes já teve alguns partos normais, tem o útero um pouco mais baixo, nessa situação pode ser retirado via vaginal, né? A vantagem de retirar via vaginal é que tem, por não ter corte na musculatura do abdômen, uma recuperação mais rápida, menos dolorosa também. Uma outra situação que se pode fazer é a esterectomia via laparoscopia, né? Você consegue fazer através os cortinhos cortes pequenos, através com câmeras, né? E com pinças, e você consegue fazer a retirada do útero também. Mais modernamente ainda se pode fazer a retirada do útero via vaginal, assistido com laparoscopia, né? Com as câmeras para você ver, fazer um estudo da cavidade e auxiliar em ligamentos de algumas estruturas. Então, assim, agora a escolha, como você disse, qual via vai ser usada, depende muito da situação da paciente. Por exemplo, uma paciente que já sofreu várias cirurgias, que tem chance de ter muita aderência na cavidade abdominal, uma endometriose grau 4, que é a endometriose mais avançada, é difícil você fazer, é mais arriscado você fazer via vaginal essa cirurgia, é mais arriscado você fazer via laparoscopia, sabe? Então é mais vantagem você fazer essa cirurgia tradicional com a abertura da cavidade, como uma cesariana. Outra questão de dúvidas das mulheres é a questão da libido. Vai perder a libido e a lubrificação também na hora do sexo. Então, nesse sentido, a gente entende que o útero ele tem muito pouca atividade na sexualidade, né? A sexualidade começa primeiro com um desempenho da parte psicológica, né? Da educação, da cultura, de como a pessoa foi preparada para isso. E aí acaba que o útero ele tem assim as suas reações, né? Durante a estimulação sexual, mas ele definitivamente não participa propriamente do ato sexual, da libido, nem da lubrificação. O grande maestro da parte hormonal da mulher e, consequentemente, da sexualidade, além do fator psicológico que é importante para mais de 90% do ato sexual, a parte hormonal ela é produzida pelos ovários, né? Então, por exemplo, se você conserva os ovários e você retirou o útero, essa mulher pode ter uma resposta sexual muito boa, né, sem problema nenhum, e ela pode ter a lubrificação, ter a libido, ter o orgasmo, sem problema nenhum. Então, o útero não participa efetivamente da resposta sexual. Mas e as mulheres que retiram esse ovário? A mulher que retira os ovários, ela, se retirou os 2 ovários, ela vai ficar sem hormônio. E ela vai sentir os calores
como aquela mulher que entrou em menopausa. Então tem que fazer a reposição. Pode fazer reposição. Ela pode ter vagina mais seca, ela pode ter situações em que ela possa ter dificuldade com a libido e com o orgasmo. Mas aí, se ela não tiver contraindicação, ela pode fazer reposição hormonal. Aí que vem a vantagem de preservar um ovário pelo menos, né? E mesmo depois nas mulheres menopausadas, ou aquelas mulheres que já estão, que foi retirado o útero com mais idade, que foi retirado os ovários também, entra na mesma questão. Se ela tem um bom desempenho sexual, se ela tinha um bom desempenho sexual antes, não vai mudar. Ela vai continuar tendo um bom desempenho sexual. Por quê? A gente acha que a resposta ela depende muito menos dos hormônios e muito mais do intelecto, de como ela entende a sexualidade, como ela responde. Agora, se for preciso uma ajudazinha hormonal, tem reposição hormonal que pode ser... Tem jeito, né, doutor? De várias maneiras, pode ser feito um ajuste hormonal de várias maneiras possíveis. Tá. E a questão do preventivo? A mulher te retirou o útero, continua fazendo, não precisa fazer mais? Assim, aí é um fator importante, porque assim, se você retirou o útero e o colo do útero, como nós falamos no começo, você não tem mais um local para colher o preventivo. Fica uma cicatriz da vagina, o fundo vaginal fica cicatrizado, ele é suturado e fica cicatrizado. Mas assim, seria de bom senso que pelo menos a cada 2 anos a mulher fosse no ginecologista para ele poder ver como é que está essa cicatriz. Vamos que ali apareça um cisto raro, um tumor raro que é bem menos comum do que o tumor do colo do útero, mas não é impossível de acontecer. Pode acontecer. Um granuloma da cicatriz, uma reação de corpo estranho. Então, dependendo de caso a caso, se tiver alguma irregularidade, pode ser colhido células daquele local, como fazer um preventivo. Não tem mais o colo do útero, mas pode ser coletado material para fazer o preventivo. Analisado em lâmina é igual faz o preventivo. Agora, por exemplo, a mulher que faz a esterectomia subtotal, que a gente chama, que preserva o colo do útero, essa sim tem que fazer os preventivos normalmente, como se tivesse o colo do útero, né? E a questão da recuperação, doutor? É uma recuperação lenta, progressiva, rápida? Dependendo da via de acesso... Vai depender então daqueles acessos. Exato. Tem pacientes assim que têm uma cirurgia abdominal, demoraria um pouco mais para recuperar. A via vaginal mais rápida e a laparoscopia mais rápida ainda, né? Então, o que a gente, como maneira geral... Geralmente a mulher com 45 dias, ela está já em atividade normal. Aquelas que trabalham já voltam ao trabalho, né? Qualquer das vias. A via vaginal e a via por laparoscopia, ela tem uma atividade, pode voltar à atividade mais rápida, tem uma recuperação mais rápida, né? Uhum. Mas assim, vamos dizer, aí em média de 30 dias para essas duas vias, que é a laparoscopia e a via vaginal, e com 45 via abdominal. Não é assim uma diferença muito grande, até em função de técnicas adequadas, de incisões menores e vias e material de sutura, né? Também de uma recuperação mais rápida, favorece essa recuperação mais rápida para as mulheres. E a questão da anestesia, que tipo de anestesia a mulher vai tomar nesse procedimento? Então, a anestesia, ela depende muito da maneira com que vai ser feito, da via que vai ser usado para retirar esse útero. Então, assim, na via vaginal e na via abdominal, como uma cesariana, é feito anestesia por bloqueio, geralmente na espinha. Pode ser a peridural ou a raquidiana. E na anestesia para fazer a cirurgia por videolaparoscopia, aí essa anestesia tem que ser anestesia geral, porque tem que se injetar um gás dentro da cavidade abdominal, então a paciente sofre uma anestesia geral. Tá. Então fica aí o recadinho para as mulheres. Mas também a retirada do útero deixa a mulher voltar na vida normal, né, doutora? Às vezes elas ficam receosas e tudo mais, mas depois que retirou, vida normal. Tranquilo, volta à vida normal, não tem necessidade de ficar com sequelas psicológicas disso, né? Assim como a gente falou, o útero não tem uma importância muito grande, conhecida, com toda a evolução que nós temos, né? Então, por exemplo, aquela máxima que diz que o útero serve para engravidar, né? Procriar, né? E para dar complicações como câncer, talvez assim não seja uma coisa assim muito usada na medicina. Mas, na verdade, quando tem indicação para retirar o útero, ele é um órgão que não tem uma importância vital. Assim como os ovários, que muda bastante a vida da mulher. Se você retirar os ovários numa mulher muito jovem, ela entra em menopausa e se você não repor o hormônio, ela vai ter as dificuldades
que por um longo tempo, né, dessa falta de hormônios, né? E a minha última pergunta aí para o doutor é a questão da TPM. Melhora a TPM ou não, doutor? Se você entender que a TPM ela é bem dinâmica, né, e depende de muitos outros fatores, então só com a retirada do útero você não vai ter muitas vantagens. Você vai ter vantagem daquele desconforto pélvico da bacia, às vezes uma dor menstrual, uma sensação de peso, cólica, né, cólicas e o fluxo menstrual que pode ser mais intenso ou menos intenso. Fora isso, se você conservou os ovários na cirurgia, o ciclo menstrual e a estimulação mensal vai continuar. Então a mulher que tem dor nos seios, que tem cefaleia, que tem irritabilidade, aquelas que brigam com o marido, né, na TPM, ela vai continuar do mesmo jeito, porque os ovários vão continuar estimulando. Então ela vai ter as reações mensais. Ele até sabe, ó, eu estaria menstruando se não tivesse tirado meu útero, porque ela fica realmente com os sintomas da TPM. Então, para a TPM, a retirada do útero não tem uma solução, né, assim. Agora, se você retirar os ovários, naquele caso que a gente disse, então, quando tem essa indicação, então o que vai acontecer? Aí sim, a mulher está sem hormônio. Automaticamente, o que for dependente de hormônio, que é a grande causa da TPM, vai piorar. Ou vai piorar ou ela vai melhorar, porque às vezes você não tem mais hormônio, só que ela vai começar a ter consequências pela falta de hormônio. Então, você pode programar uma reposição de hormônio para essa mulher. Então, assim, se ela ficar com os ovários, ela vai continuar tendo a TPM igual, mesmo não tendo útero. Se ela, no caso que tem que retirar os ovários, aí então ela passa a não ter mais resposta, mas ela passa a pagar o imposto da falta de hormônio. Aí ela começa a sentir calorões e aquelas crises todas que dá depois da menopausa. Mas menstruar nunca mais? Não, retirado o útero não menstrua mais, né? Mesmo com as trompas e os ovários, nunca mais? Não, porque daí a parte funcional, a parte menstrual do útero, que é a cavidade do útero, foi retirada. Daí já não menstrua mais. Quero agradecer muito a sua participação e retirou, acho que, muitas dúvidas das mulheres que estão em casa. Muito obrigada. Esperamos que sim, eu que agradeço. Bom, então ficou aí os esclarecimentos do Dr. Antônio Conte pra gente, aqui no estúdio também. Para você que está aí em casa, ficou alguma dúvida, escreve fran@visualnatv.com.br, esse é o meu novo e-mail. E no próximo bloco a gente traz uma retrospectiva de 2012 com Douglas Belano, por aí bem divertido. Não sai daí que eu volto já já.